A história da Igreja Batista em Dracena se inicia em 1942. Naquele ano, o senhor Juvenal Augusto de Barros e família chegaram na Alta Paulista, sendo recebidos na fazenda Santa Catarina. Já na primeira semana, o senhor Barros reuniu a família para cultuar a Deus. O seu filho Elias iniciou aquele momento tocando violino, o que chamou a atenção de alguns empregados da fazenda que se aproximaram e participaram daquela reunião. Em seguida, foi feita a leitura dos versículos 14 e 15 do capítulo 24 de Josué, onde se lê: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É relatado que naquela primeira reunião, 5 pessoas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Com a fundação do município de Dracena, em 8 de dezembro de 1945, a família Barros se mudou para a área urbana. Em 1948, várias famílias cristãs migraram para Dracena, vindas de Andradina, Varpa, São Paulo, entre outras localidades. O fundador do município, senhor Írio Spinardi, atendendo a um pedido do senhor Barros e demais irmãos, doou um terreno para que fosse construída uma igreja batista. Mas os tempos eram difíceis. A Segunda Guerra Mundial havia deixado marcas profundas na sociedade, gerando escassez de gêneros alimentícios básicos, como sal e açúcar. Querosene e gasolina estavam racionadas, impedindo que lamparinas fossem utilizadas para clarear a escuridão das noites. E a situação trouxe uma preocupação. Como cultuar a Deus à noite se não há querosene para acender as lamparinas? Porém, imbuídos da vontade de buscarem a Deus em assembleia, adentraram as matas à procura de árvores jatobás, para que delas pudessem obter resina para acender as lamparinas. Deus abençoou e os cultos puderam ser realizados normalmente. Resolutos, avançando, os irmãos já formavam um grupo de 69 pessoas, oriundas de cerca de 30 famílias. Uma delas, a família Parra, tem participado de toda a história da igreja, inclusive nos dias de hoje. Então, em 7 de setembro de 1949, esses irmãos, trabalhando por Jesus, fundaram a primeira igreja evangélica local, a Igreja Batista de Dracena. O primeiro templo foi erguido na rua Santos Dumont e o pastor Emílio Weidmann assumiu interinamente o ministério pastoral, uma vez que residia em Adamantina. Os membros fundadores eram reconhecidos pela união em todas as ocasiões, como nos momentos de retorno aos respectivos lares, em grupos após os cultos, pois nem todos tinham faroletes e a cidade ainda não possuía iluminação pública. Em 1950, visando obedecer ao Ide e Fazei Discípulos, os membros da Igreja Batista de Dracena iniciaram trabalhos missionários em Tupi Paulista e Nova Guataporanga, onde foram estabelecidas as primeiras congregações filhas desta igreja. Com o maior crescimento da cidade de Dracena ao redor de sua praça central, hoje conhecida como Praça Arthur Pagnozzi, foi adquirido por permuta um terreno na Rua Monte Castelo, número 1286, para a construção de novo templo. É nesse local que a igreja se reúne até os dias de hoje. Em 1951, chegou a Dracena, oriundo de São Paulo, pastor José Colucci, o qual foi empossado como pastor titular da Igreja Batista de Dracena, no dia 7 de setembro daquele ano. Na ocasião, foi lançada a pedra fundamental do novo templo ainda em construção. O pastor Colucci, tendo a possibilidade de dedicar-se integralmente ao ministério pastoral, acompanhava o rebanho e ensinava, inclusive, sobre as questões doutrinárias e administrativas, e até levou alguns a darem os primeiros passos na música. Seu pastorado perdurou até meados de 1955. Ainda nesse ano, em 31 de agosto, foi empossado o pastor João Gomes Ferreira, que dirigiu a igreja até o ano de 1961. Em 1962,
sob a direção do pastor Josias Guzmão Antunes, a igreja passou por momentos difíceis. Como a maioria dos membros era humilde e obtinha renda do campo para manter seus lares e a igreja, o pastor Josias, sensível às necessidades prementes de seu rebanho, inscreveu a igreja no Programa de Alimento para a Paz, um importante programa internacional de ajuda alimentar que surgiu no período pós-guerra. Com esse apoio, a igreja pôde socorrer os domésticos de fé e outras famílias da comunidade dracenense. Nessa época, a Igreja Batista de Dracena desenvolveu um excelente trabalho humanitário, socorrendo a comunidade nas suas necessidades básicas. Com o fim do ministério pastoral do pastor Josias, em 1966, a igreja voltou a ser liderada interinamente pelo pastor José Colucci por alguns meses, até a chegada do pastor Aurélio dos Santos de Jesus. O pastor Aurélio era reconhecido pela maneira simples de se comunicar, com muito afeto, certas vezes até de forma poética, que prendia a atenção de seus ouvintes e arrebatava-lhes o coração. Seu pastorado perdurou até 1970. Então, naquele ano, voltou a assumir a liderança da igreja o pastor João Gomes Ferreira, desta vez por 11 anos, sendo sucedido pelos pastores Carlos Jaqueire Júnior e Januário Bispo, até o ano de 1988. Destaca-se também o apoio conferido pelo pastor Luiz Rezende Neto, que assumiu interinamente a igreja em algumas oportunidades. E a partir de 1990 até os dias atuais, a Igreja Batista de Dracena é pastoreada pelo pastor Carlos Henrique Castanheira. O início do seu ministério em Dracena não foi fácil. Após 2 anos sem um pastor efetivo, a igreja estava muito fragilizada, com apenas 77 membros arrolados, sendo poucos os assíduos às atividades da igreja. Sem contar a dificuldade pessoal em se adaptar ao interior, uma vez que tinha como origem a cidade de São Paulo. Com os avanços tecnológicos e transformações da sociedade e até das igrejas à época, havia necessidade de uma postura doutrinária firme, baseada em princípios bíblicos, para nortear a vida da igreja. E é justamente assim que o pastor Carlos tem agido, pregando a palavra de Deus em todo o tempo, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Ele também tem incentivado a igreja a orar pelos missionários e apoiá-los financeiramente. Em dado momento, fez-se necessária a definição de um estatuto claro para a condução da igreja, o qual tem validade até os dias atuais. Na ocasião, o nome da igreja foi alterado para Igreja Batista em Dracena. O pastor Carlos é o pastor que mais tempo ficou à frente da Igreja Batista em Dracena. Em 12 de maio de 2019, ele completou 29 anos de dedicação à seara, a qual lhe foi conferida por Deus neste município. Agradecemos a Deus por ter nos dado pastores segundo o seu coração. A Igreja Batista em Dracena, com forte vocação para a proclamação do Evangelho em localidades sem trabalhos batistas, foi responsável pela organização das igrejas batistas em Tupi Paulista, Americana, Ouro Verde, Monte Castelo e das congregações em Santa Mercedes, Santa Flora, Cantagalo e Nova Guataporanga. Atualmente a igreja conta com 2 congregações, sendo uma no Jardim Brasilândia e a outra no bairro Tonico André. A Igreja Batista em Dracena, por meio da multiforme graça de Deus, durante seus 70 anos, tem sido uma igreja viva junto à sociedade dracenense, sempre tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, a qual tem sido ensinada às crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que conheçam a verdade e sigam pelo bom caminho, de tal forma que todos tenham capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Rogamos a Deus para que, conforme a soberania divina, a Igreja Batista em Dracena possa continuar apresentando sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
não se amoldando ao sistema deste mundo, mas sendo transformada pela renovação das mentes, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, até que Jesus volte para nos buscar. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso.